Olá, sejam bem-vindos a mais um desafio da AES Academy em casa. Hoje trago-vos uma receita, o pão pita. O pão pita é da família dos pão chatos, é um pão que fica oco por dentro e que podemos rechear. Então o desafio de hoje é fazermos o pão e depois o recheio fica à vossa escolha. Vamos começar então a nossa receita. Para começarmos com a receita, vamos colocar primeiro um pouco de farinha e vamos colocar o sal. E vamos misturar já um pouco a farinha com o sal e depois é que colocamos o resto da farinha. É bastante importante para não misturar a farinha com o fermento biológico. É importante não colocar o fermento com o sal para o fermento não perder a força. Neste caso nós usamos o fermento biológico, mas podemos usar o fermento padeiro. O fermento padeiro é que dissolvíamos na água morna. Neste caso já juntamos os sólidos. Vou colocar o azeite e vou colocar a água morna. Se estivermos com uma temperatura de muito calor, a água pode ser normal, a temperatura ambiente. Com uma mão vamos misturar os ingredientes até fazermos uma massa. Nesta fase é importante nós amassarmos para ela ficar só homogénea. É uma massa que tem que ficar a descansar antes de socarmos a massa 10 minutos. Portanto, eu vou colocar, ela já está, como podem verificar, já se consegue fazer um empelo, uma bola de massa, e vamos deixá-la descansar com um pano durante 10 minutos antes de começarmos a trabalhar a massa. Vamos esperar 10 minutos para continuarmos a nossa receita. Decorrido os 10 minutos, a massa está pronta para começarmos a trabalhá-la, a sová-la. Já preparei aqui um pouco de farinha para polvilharmos a nossa bancada, para podermos começar a trabalhá-la. Então, a massa tem que ser sovada, portanto nós começamos sem fazer grandes forças, de esticar a massa com a palma da mão e sovar a massa. Este processo tem que ser feito durante 10 minutos, para a massa ficar elástica. Eu não estou a fazer muita força na massa. Aos poucos ela vai começar a mudar a textura. Portanto, eu estou com a palma da mão a deslizar para a frente, a juntar, a virar a massa a 90 graus. E aos poucos vamos devagar 10 minutos. E eu, entretanto, já coloquei o meu forno a 40 graus, porque ela vai precisar de levedar durante meia hora. Se não tivermos forno, pode ser em temperatura ambiente durante 1 hora. Portanto, no forno a 40 graus ela leveda muito mais rápido. Dez minutos a sovar a massa.
fazer um empelo, uma bolinha de massa e vamos colocar só assim, só para não colar aqui o mesmo pano, e vou colocar 30 minutos no forno a 40 graus. Se não quisermos colocar, 1 hora aqui a descansar a massa. Já passado os 30 minutos com a massa no forno, relembro que se for a temperatura ambiente necessita de 1 hora. Vou retirar a massa. Só um pouco de farinha. E vou dividir a massa em partes iguais. Normalmente divido por 8 partes. Estou com a ajuda de um raspador. Podem fazer com uma faca, que não há problema também. Vou fazer umas mini bolinhas, ficarem aqui direitinhas. Dizer que vai dar 8 pães. Sei para o olho, mas estão mais ou menos homogéneas no peso. Então, entretanto, eu já pus o forno pré-aquecido a 250 graus. Mas eu vou exemplificar das duas maneiras, tanto no forno como no sauté, numa frigideira. O forno podem ter ocupado com outra coisa. Então vou já estou a fechar direitinhas. É importante elas ficarem redondinhas para a massa ao esticar ficar também redonda. Então, isto é um processo rápido, com a ajuda de um rolo da massa do meio para a frente, do meio para trás. Eu vou formar uma base de um pão chato redondo. Eu não estou a levar mesmo às bordas. Também não quero que a massa fique muito fina. Não quero que fique muito fina e muito grossa. A massa está boa, está elástica. Costumo dizer que é uma massa teimosa. Vamos ajudar com a mão. Vou esticá-la com um bocado mais de pressão. Se fosse necessário, tocamos um pouco de farinha para não colar. Tenho a massa boa. Eu vou colocar um pouco de farinha sobre o pano. E vou colocar já aqui uma base. É importante nós colocarmos num pano. Tenho aqui outro pano. Vamos pondo por cima. Vou pegar noutro. Fazer exatamente o mesmo. Fazer um empelozinho pequenino. Quanto mais redondinho fizermos esta parte, mais fácil é de nós amassarmos.
só um pouco de farinha e esta parte é para cima, portanto a parte que está em contacto com o pano é para cima. Está no forno. Colocamos então 3 pão pita no forno, vai ficar mais ou menos no forno 8 minutos. Se quisermos no final só dar no forno uma parte de grill ou uma parte mais torrada em cima, também podemos deixar 1 ou 2 minutos a mais. Mas 8 minutos será suficiente para ele insuflar, tipo um balão, para ficar oco, será suficiente. Depois colocamos uns por cima de outros para os abafar e eles se tornarem um pão chato. Entretanto, vamos começar por fazer aqui também no sauté um exemplo como pode ser feito também de outra forma. Aqui a frigideira tem que ser quente, mas não a escaldar. Esta era a parte que estava do lado do pano, eu vou virar ao contrário. Vamos esperar assim 2 minutinhos, mais ou menos, e depois viramos ao contrário. Então já temos o nosso pão pita feito. Como podem ver, os que correram, os que incharam mais foi no sauté. É como eu prefiro fazer no sauté que no forno. O pão está como pretendido, oco, para podermos recheá-lo. Então para podermos recheá-lo, vamos cortar um pouco de alface. Eu vou secar um pouco de alface, ela já foi lavada. Vou colocar frango cozido e esfiado, um pouco de cebola. Eu tenho aqui um pouco de cocktail para podermos colocar a gosto. Tenho um vinagrete. Vou colocar um pouquinho de vinagrete para temperar a salada. Um pouco de pavilho, mais um pouco de frango, mesmo com a ajuda das mãos, vamos rechear o pão pita. Fantástico. Então vamos fazer outro. Vou cortar mais um pão. O oco por dentro, também fantástico. Neste caso vou optar, vamos pôr um pouco de queijo creme, os amantes de queijo. Uma boa camada de queijo creme. Ainda está quente. Também, enquanto corto a alface, o pão pita
Nós podemos guardar dentro de um saco plástico 3, 4 dias sem problemas nenhuns, 5 no máximo. Também podemos congelar assim, dentro de um saco plástico podemos congelar, mas não é a mesma coisa, mas não há problema nenhum. Então, a alface segada, uma boa camada também de frango cozido e vinagrete. Eu neste não vou colocar cebola, como coloquei o queijo creme, para ser diferente. Voltamos a mexer. Também não vou colocar cocktail. E temos um segundo com pita recheada. É quase igual ao recheio. Vocês podem fazer com o que têm no frigorífico. Mais um prato. Já dá vontade de trincarmos. Bem recheados. Então, dois, eu fico com o sem cebola e este para vocês. Bom apetite!